Ele entrou disfarçado na própria empresa só para ver como era tratado. Quando a funcionária entregou o café com um bilhete, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Osvaldo Silva parou o carro a 2 quadras da entrada principal da Silva Tecnologia e respirou fundo. 48 anos dirigindo aquela empresa que construiu do zero, e pela primeira vez ia entrar ali como um estranho. Ajeitou o boné velho, verificou se a barba feita estava convincente e caminhou devagar pela calçada, observando o movimento dos funcionários entrando para mais um dia de trabalho. A ideia tinha surgido na semana anterior, durante uma reunião tensa com o conselho administrativo. Os números da empresa estavam bons, mas havia algo que o incomodava. Reclamações de clientes sobre atendimento, funcionários parecendo desmotivados, um clima pesado que ele sentia, mas não conseguia identificar de onde vinha. Talvez eu esteja muito distante da realidade, pensou enquanto observava seus funcionários passarem pela portaria como se fossem robôs programados. Osvaldo entrou no prédio e se dirigiu diretamente ao café no térreo. Era um espaço que ele mesmo havia criado anos atrás, pensando no bem-estar dos funcionários, mas que raramente visitava. O ambiente estava cheio, com pessoas fazendo fila para pegar café antes de subir para seus setores. Ele se posicionou no final da fila e começou a observar. A primeira coisa que notou foi como as pessoas pareciam cansadas. Não era apenas o cansaço natural do início do dia, mas algo mais profundo. Conversas em tons baixos, rostos sem expressão, movimentos mecânicos. Era como se todos estivessem apenas cumprindo uma obrigação, sem qualquer prazer ou propósito no que faziam. Quando chegou mais perto do balcão, Osvaldo pôde observar melhor as funcionárias que atendiam. Havia 3 mulheres trabalhando ali, todas parecendo sobrecarregadas com o movimento intenso da manhã. Uma delas atendia com pressa evidente, mal olhando para os clientes. Outra respondia às solicitações com um tom de voz monocórdico, claramente entediada com a rotina. Mas havia uma terceira funcionária que chamou sua atenção imediatamente. Adriana Gomes estava atrás do balcão sorrindo genuinamente para cada pessoa que atendia. Não era um sorriso forçado ou profissional. Era algo real, caloroso, que transformava completamente o clima ao redor dela. Osvaldo observou enquanto ela cumprimentava um funcionário pelo nome, perguntava sobre a família de outro, lembrava de detalhes pessoais que demonstravam atenção verdadeira. "Bom dia, como posso ajudá-lo?" Adriana disse quando chegou a vez de Osvaldo, e ele sentiu algo que não esperava. Havia calor genuíno na voz dela, interesse real na pergunta. Ela o olhava nos olhos como se ele fosse a pessoa mais importante naquele momento. "Bom dia, um café simples, por favor." Osvaldo manteve a voz baixa, testando como seria tratado como um cliente comum. "Claro, quer açúcar? Leite? Temos algumas opções de adoçante também." Adriana continuava sorrindo enquanto preparava o café, e Osvaldo notou como seus movimentos eram cuidadosos, quase carinhosos, com cada detalhe do preparo. "Só açúcar, obrigado." Enquanto ela preparava a bebida, Osvaldo aproveitou para observar melhor. Adriana devia ter cerca de 45 anos, cabelos presos de forma simples, mas arrumada. E havia algo nos olhos dela que o intrigou. Era uma mistura de cansaço com determinação, como se ela estivesse lutando contra alguma coisa, mas se recusasse a desistir. "Aqui está." Ela entregou o copo com um sorriso que parecia iluminar o ambiente ao redor. "Espero que goste. Se precisar de mais alguma coisa, é só falar." Osvaldo pegou o café e se afastou para um canto, fingindo mexer no celular enquanto continuava observando. Por quase 1 hora, ele ficou ali vendo como Adriana atendia cada pessoa. Ela lembrava de nomes, perguntava sobre projetos específicos, oferecia palavras de encorajamento para quem parecia estar tendo um dia difícil. Em um momento, um rapaz jovem se aproximou do balcão claramente nervoso. Osvaldo percebeu pelos fragmentos de conversa que era o primeiro dia de trabalho do garoto. Adriana não apenas preparou o café dele com cuidado extra, mas também ofereceu algumas palavras tranquilizadoras sobre como os primeiros dias eram sempre difíceis, mas que logo ele se sentiria em casa. "Obrigado", o rapaz disse, e Osvaldo pôde ver o alívio no rosto dele. "Você não sabe como isso me ajudou." Adriana apenas sorriu. "Todos nós já passamos por isso. Vai dar tudo certo."
Foi nesse momento que Osvaldo entendeu que estava presenciando algo raro. Adriana não estava apenas fazendo seu trabalho. Ela estava genuinamente se importando com as pessoas ao redor dela, criando conexões humanas reais em um ambiente corporativo que, ele percebia agora, tinha se tornado frio e mecânico. Quando terminou o café, Osvaldo se aproximou novamente do balcão. "Obrigado", disse simplesmente, mas Adriana percebeu algo na voz dele. "Foi um prazer. Você parece novo aqui." "Primeiro dia." A pergunta pegou Osvaldo de surpresa. Não era curiosidade profissional, era interesse genuíno. "Algo assim", ele respondeu, tocado pela atenção dela. "Se precisar de qualquer coisa, qualquer orientação, pode perguntar para qualquer um de nós aqui do café. Sabemos que começar em um lugar novo pode ser assustador." Osvaldo assentiu e saiu do prédio profundamente impactado. Durante 48 anos construindo aquela empresa, ele tinha se preocupado com números, metas, resultados. Mas havia esquecido completamente do elemento humano. E ali estava a Adriana, uma funcionária que provavelmente ganhava uma fração do que os executivos ganhavam, demonstrando mais liderança e impacto positivo do que a maioria dos gerentes. No carro, a caminho de casa, Osvaldo não conseguia parar de pensar no que tinha presenciado. Havia algo profundamente errado com o ambiente da empresa se apenas uma pessoa entre centenas estava demonstrando aquele nível de humanidade e cuidado com os outros. Naquela noite, em vez de trabalhar até tarde como sempre fazia, Osvaldo ficou na varanda de casa repensando tudo. Quando havia sido a última vez que ele próprio tinha tratado alguém com a gentileza que Adriana demonstrava naturalmente? Quando havia sido a última vez que se preocupara genuinamente com o bem-estar de um funcionário além dos aspectos profissionais? As perguntas o incomodaram mais do que esperava. Ele tinha construído um império empresarial, mas talvez tivesse perdido algo fundamental no processo. Talvez tivesse esquecido que empresas são feitas de pessoas, e pessoas precisam de mais do que salários e benefícios para se sentirem valorizadas. Na manhã seguinte, Osvaldo tomou uma decisão que o surpreendeu. Ia voltar ao café. Não como o CEO investigando problemas, mas como aquele cliente comum que Adriana tinha tratado com tanto carinho. Queria entender melhor o que fazia alguém como ela brilhar em um ambiente que claramente estava apagando a luz de tantas outras pessoas. Vestiu novamente as roupas simples, ajeitou o boné e se dirigiu para mais um dia de descobertas na própria empresa. Mas desta vez, havia uma expectativa diferente. Não era apenas curiosidade profissional, era algo mais pessoal, mais profundo. Adriana havia despertado nele uma reflexão sobre o tipo de líder que ele tinha se tornado e o tipo de pessoa que talvez tivesse deixado de ser. O café estava igualmente movimentado quando ele chegou, mas agora Osvaldo prestava atenção em detalhes diferentes. Notou como alguns funcionários passavam pelo local sem cumprimentar ninguém, absorvidos em seus próprios mundos. Notou como outros formavam pequenos grupos fechados, criando divisões invisíveis, mas perceptíveis. E notou como Adriana continuava sendo um ponto de luz em meio a toda aquela frieza corporativa. Quando chegou sua vez na fila, Adriana o reconheceu imediatamente. "Oi, você voltou. Como foi o primeiro dia ontem?" A pergunta o pegou desprevenido novamente. Ela realmente se lembrava dele. Se importava o suficiente para perguntar sobre seu bem-estar. "Foi interessante", Osvaldo respondeu honestamente. "Ainda estou me adaptando. É normal. Leva um tempo para se sentir em casa em um lugar novo. Mas você vai ver que tem muita gente boa aqui." Adriana começou a preparar o café dele sem precisar perguntar como ele queria. Havia lembrado de todos os detalhes da conversa anterior. Enquanto ela trabalhava, Osvaldo observou seus movimentos. Havia algo quase ritualístico na forma como ela preparava cada café, como se estivesse colocando cuidado e intenção em cada gesto. Não era pressa ou eficiência mecânica. Era atenção, dedicação, amor pelo que fazia. "Posso fazer uma pergunta?" Osvaldo disse impulsivamente. "Claro. O que faz você tratar as pessoas dessa forma, com tanto carinho?" Adriana parou por um momento, claramente surpresa com a pergunta. "Como assim? Você trata cada pessoa como se fosse especial, como se realmente se importasse. Isso não é comum." Ela sorriu, mas foi um sorriso diferente desta vez.
mais suave, mais reflexivo. Acho que todos estamos lutando contra alguma coisa, sabe? Todo mundo que passa aqui está carregando algum peso, alguma preocupação. Se eu posso fazer o dia de alguém um pouquinho melhor, por que não faria? A simplicidade da resposta tocou Osvaldo de uma forma que ele não esperava. Não havia filosofia complexa, estratégia motivacional ou técnica de atendimento. Era apenas humanidade básica, empatia genuína, bondade natural. Além disso, Adriana continuou enquanto finalizava o café. A vida já é difícil demais para sermos ruins uns com os outros. Um sorriso não custa nada, mas pode valer tudo para quem recebe. Osvaldo pegou o café e ficou ali por alguns segundos, processando as palavras dela. Em 2 frases simples, Adriana havia resumido uma filosofia de vida que ele tinha perdido em décadas de foco exclusivo em resultados e competitividade. Quando se afastou do balcão, Osvaldo sabia que algo fundamental tinha mudado dentro dele. Não era apenas sobre a empresa ou sobre gestão de pessoas. Era sobre o tipo de ser humano que ele queria ser, o tipo de impacto que queria ter na vida das pessoas ao seu redor. E tudo isso por causa de uma funcionária do café, que tratava estranhos como se fossem família, que encontrava propósito em gestos simples, que escolhia bondade mesmo quando ninguém estava observando. Osvaldo passou o resto da manhã na empresa observando, mas agora com olhos completamente diferentes. Via não apenas problemas de gestão, mas oportunidades de transformação humana. Via não apenas funcionários desmotivados, mas pessoas que talvez estivessem apenas esperando por um pouco da gentileza que Adriana demonstrava naturalmente. Quando saiu da empresa naquele dia, Osvaldo Silva não era mais o mesmo homem que havia entrado. E tudo isso por causa de um café preparado com carinho e algumas palavras sinceras de uma mulher que havia escolhido fazer a diferença, uma xícara de cada vez. Durante as 2 semanas seguintes, Osvaldo desenvolveu uma rotina que ninguém ao seu redor conseguia entender. Todos os dias, ele saía de casa mais cedo, estacionava longe da empresa e caminhava até o prédio disfarçado. Sua secretária havia notado que ele chegava ao escritório mais tarde. Mas quando perguntava, ele apenas dizia que estava fazendo algumas visitas importantes. E eram visitas importantes, mesmo que fossem à sua própria empresa. A cada dia, Osvaldo descobria algo novo sobre o ambiente que havia criado. Observava conversas nos corredores, prestava atenção nas dinâmicas entre departamentos, notava quem parecia feliz e quem parecia estar apenas sobrevivendo. Mas o que mais o chamava a atenção era como Adriana continuava sendo um farol de positividade em meio a toda aquela frieza corporativa. Na segunda semana de observação, algo mudou. Osvaldo percebeu que Adriana estava prestando atenção nele de uma forma diferente. Não era mais apenas o atendimento gentil que ela dava a todos. Era algo mais específico, mais preocupado. "Bom dia", ela disse quando ele se aproximou do balcão na quinta-feira. Mas havia uma suavidade extra na voz dela. "O de sempre?" Osvaldo assentiu, e enquanto ela preparava o café, notou que Adriana o observava discretamente. Havia algo no olhar dela que o deixou curioso e, ao mesmo tempo, desconfortável. Era como se ela estivesse vendo algo que ele não queria que fosse visto. "Desculpa a pergunta", Adriana disse enquanto mexia o açúcar no café. "Mas você está bem? Você parece triste, mais triste a cada dia." A observação pegou Osvaldo completamente de surpresa. Durante 2 semanas, ele havia se achado um observador invisível, analisando todos ao redor. Não havia percebido que estava sendo observado também, e muito menos que suas próprias emoções estavam transparecendo. "Eu estou bem", ele respondeu, mas a voz saiu menos convincente do que pretendia. Adriana o olhou por mais alguns segundos, e Osvaldo viu naqueles olhos uma profundidade que o deixou desarmado. Era como se ela conseguisse enxergar através das máscaras que ele usava, chegando direto ao cerne da pessoa por trás do disfarce. "Às vezes a gente carrega pesos que ninguém vê", ela disse suavemente, entregando o café. "Mas não precisamos carregar sozinhos." Osvaldo pegou o copo e se afastou, mas as palavras de Adriana ecoaram na sua cabeça pelo resto do dia. Ela tinha razão. Ele estava triste, não apenas pelos problemas na empresa, mas por uma solidão mais profunda que havia crescido ao longo dos anos.
A solidão de quem construiu muros tão altos ao redor de si mesmo que esqueceu como se conectar genuinamente com outras pessoas. Na sexta-feira, quando chegou ao café, Adriana sorriu para ele com um calor humano que parecia abraçar sua alma cansada. Bom dia. Como está se sentindo hoje? Melhor, Osvaldo mentiu, mas ela claramente não acreditou. Enquanto preparava o café, Adriana pareceu tomar uma decisão. Ela olhou ao redor para verificar se alguém estava prestando atenção. Então pegou um pedaço pequeno de papel e começou a escrever algo rapidamente. Quando entregou o café, ela dobrou o papel e colocou discretamente debaixo do copo. Para você, ela sussurrou. E havia algo nos olhos dela que fez o coração de Osvaldo acelerar. Osvaldo se afastou do balcão com as mãos tremendo ligeiramente. Encontrou um canto mais reservado e levantou o copo para pegar o bilhete. Desdobrou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil e precioso. A caligrafia era simples, mas cuidadosa, e as palavras que leu fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. Eu não sei qual é a sua história, mas sei que você é uma pessoa boa. Vi como você trata todo mundo aqui com respeito, como você sempre diz obrigado com sinceridade. Sei que você está passando por algo difícil. Está escrito no seu rosto e nos seus ombros. Quero que saiba que não está sozinho. Às vezes a vida nos empurra para baixo, mas sempre há uma forma de levantar novamente. Você tem valor, você importa, e amanhã será um dia melhor. Adriana. Osvaldo teve que se sentar. As lágrimas que havia segurado por tantos anos finalmente encontraram caminho para sair. Ali estava ele, o CEO multimilionário, chorando no café da própria empresa por causa de um bilhete de uma funcionária que nem sabia quem ele realmente era. Mas as lágrimas não eram apenas de tristeza. Eram de reconhecimento, de gratidão, de uma emoção tão pura que ele havia esquecido que podia existir. Quando foi a última vez que alguém havia se importado genuinamente com seu bem-estar sem querer algo em troca? Quando foi a última vez que alguém o havia visto como pessoa, não como posição ou patrimônio? Osvaldo releu o bilhete várias vezes, cada palavra ressoando em partes da sua alma que estavam dormentes há anos. Você tem valor, você importa. Quantas vezes ele havia precisado ouvir isso e não sabia? Quantas vezes havia se sentido como apenas uma função, um papel a ser desempenhado, esquecendo que por baixo de tudo isso havia um ser humano que também precisava de cuidado e conexão. Ele guardou o bilhete no bolso e saiu da empresa em estado de choque emocional. Durante o resto do dia, não conseguiu se concentrar em reuniões, relatórios ou qualquer das responsabilidades que normalmente dominavam sua atenção. Sua mente estava completamente focada em Adriana e no gesto extraordinário que ela havia feito. Naquela noite, Osvaldo se viu fazendo algo que não fazia há anos, refletindo honestamente sobre sua própria vida. Quando havia se tornado tão isolado? Quando havia parado de se permitir ser vulnerável, ser humano? A construção do império empresarial havia exigido uma armadura emocional que, ao longo dos anos, havia se tornado sua prisão. Ele pensou nos funcionários que havia demitido ao longo dos anos, nas decisões difíceis que havia tomado sem considerar o impacto humano, nas oportunidades perdidas de criar conexões genuínas com as pessoas ao seu redor. Não por maldade, mas por uma cegueira emocional que ele nem sabia que possuía. O bilhete de Adriana estava na mesa da cabeceira, e ele o leu novamente antes de dormir. Cada palavra era como um lembrete de que ainda havia bondade no mundo, ainda havia pessoas dispostas a se importar sem pedir nada em troca. No sábado de manhã, Osvaldo acordou com uma curiosidade que não sentia há anos. Quem era a Adriana realmente? O que a fazia ser tão diferente de todas as outras pessoas que ele conhecia? Como alguém em uma posição aparentemente simples podia ter tanta sabedoria emocional e generosidade de espírito? Ele passou o fim de semana pensando nessas perguntas, e uma necessidade crescente de saber mais sobre ela começou a tomar conta dos seus pensamentos. Não era curiosidade profissional ou interesse romântico. Era algo mais profundo. O reconhecimento de que havia encontrado alguém extraordinário e queria entender como preservar e honrar essa descoberta. Na segunda-feira, quando chegou ao café, Osvaldo estava nervoso como não se sentia há décadas.
Como agradeceria a Adriana sem revelar o quanto o bilhete havia significado? Como expressaria gratidão por um gesto que havia literalmente mudado sua perspectiva de vida? Adriana o cumprimentou com o mesmo sorriso caloroso de sempre, mas havia uma expectativa sutil no olhar dela. Ela queria saber se o bilhete havia ajudado, se suas palavras haviam chegado ao destinatário. "Bom dia!" Osvaldo disse, e sua voz saiu mais suave que o normal. "Obrigado, por tudo." O sorriso de Adriana se intensificou, e ele soube que ela tinha entendido o significado por trás das palavras simples. "De nada. Todos precisamos de cuidado às vezes." Enquanto ela preparava o café, Osvaldo observou cada movimento, cada gesto, tentando entender como alguém podia irradiar tanta paz e positividade. Havia algo na presença de Adriana que o acalmava, que fazia o mundo parecer um lugar menos assustador. "Adriana", ele disse impulsivamente quando ela entregou o café. Ela olhou para ele com atenção total, como sempre fazia. "Sim? Como você faz isso? Como você consegue ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mostram?" A pergunta a surpreendeu, e ela pausou por um momento antes de responder. "Acho que todo mundo tem uma história. Todo mundo está lutando contra alguma coisa. Se eu posso ser a pessoa que oferece gentileza em vez de julgamento, por que não seria? E se as pessoas não merecem? E se elas são ruins?" Adriana sorriu com uma sabedoria que parecia muito além da idade dela. "Aí que elas mais precisam de gentileza. Pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas amadas aprendem a amar." Osvaldo ficou ali parado, absorvendo as palavras dela. Em 2 frases simples, Adriana havia articulado uma filosofia de vida que muitos filósofos levavam livros inteiros para explicar. E ela vivia essa filosofia todos os dias, com cada pessoa que atendia, com cada sorriso que oferecia. "Você é especial", ele disse finalmente, e as palavras saíram carregadas de uma emoção que o surpreendeu. Adriana corou ligeiramente. "Não sou especial. Só escolho acreditar que todos merecem ser tratados com dignidade." Quando Osvaldo saiu da empresa naquele dia, levava consigo mais do que gratidão. Levava inspiração, esperança e um desejo crescente de se tornar o tipo de pessoa que Adriana já era naturalmente. Ela havia plantado uma semente de transformação no coração dele, e ele podia sentir essa semente começando a germinar. O bilhete continuava no bolso da camisa, mas agora havia se tornado algo mais que palavras de conforto. Havia se tornado um manifesto, um lembrete constante de que bondade não é fraqueza, que vulnerabilidade não é falha, e que as conexões humanas mais significativas muitas vezes vêm dos gestos mais simples. Adriana havia feito mais do que confortar um estranho triste. Ela havia acordado a humanidade adormecida de um homem que havia esquecido como sentir, como se conectar, como importar-se genuinamente com outros seres humanos. E o mais extraordinário era que ela havia feito tudo isso sem saber quem ele realmente era, sem esperar reconhecimento ou recompensa. Havia agido por pura bondade, movida apenas pelo desejo de aliviar o sofrimento de alguém que nem conhecia. Osvaldo Silva estava sendo transformado por uma funcionária do café que ganhava em 1 mês o que ele ganhava em horas. E essa transformação era a coisa mais valiosa que havia acontecido com ele em décadas. A curiosidade sobre Adriana consumia Osvaldo de uma forma que ele não experimentava há anos. Durante toda a sua carreira empresarial, ele havia sido movido por ambições claras: crescimento, lucro, expansão. Mas agora havia algo diferente o motivando. Não era interesse romântico nem curiosidade superficial. Era um profundo desejo de entender como alguém podia manter tanta luz interior em um mundo que parecia determinado a apagar qualquer brilho humano. Na terça-feira, depois de mais uma conversa tocante com Adriana durante o café da manhã, Osvaldo tomou uma decisão que o surpreendeu. Ia descobrir mais sobre a vida dela. Não por invasão de privacidade ou má intenção, mas porque precisava entender se havia outras pessoas como ela na empresa. Pessoas que estavam sendo negligenciadas enquanto ele se preocupava apenas com números e relatórios. Osvaldo ligou para Helena, sua assistente de recursos humanos há 15 anos, uma mulher discreta, mas extremamente eficiente em suas pesquisas. "Helena, preciso de informações sobre uma funcionária. Adriana Gomes trabalha no Café do Térreo." "Claro, Sr. Silva. Que tipo de informação?" "Tudo.
histórico profissional, situação pessoal, avaliações de desempenho. Mas, Helena, isso fica entre nós, entendido? Perfeitamente, senhor. Envio por e-mail ainda hoje. O relatório chegou no final da tarde, e quando Osvaldo abriu o arquivo, sentiu como se levasse um soco no estômago. A história de Adriana era muito mais complexa e tocante do que ele havia imaginado. Adriana Gomes, 45 anos, trabalhava na Silva Tecnologia há 3 anos. Antes disso, havia sido gerente administrativa em uma empresa menor que faliu durante a crise econômica. Divorciada, mãe de 2 filhos, Miguel, de 12 anos, e Sofia, de 8. Sustentava a família sozinha depois que o ex-marido parou de pagar pensão e desapareceu. Mas o que realmente chocou Osvaldo foram os detalhes adicionais que Helena havia conseguido reunir. Adriana trabalhava na Silva Tecnologia durante o dia e fazia turnos noturnos como atendente em um hospital 3 vezes por semana. Aos fins de semana, oferecia aulas particulares de matemática para completar a renda familiar. Mora em um apartamento alugado de 2 quartos em um bairro simples, a 40 minutos de ônibus da empresa. Nunca faltou ao trabalho em 3 anos, nunca se atrasou, nunca teve qualquer reclamação disciplinar. Pelo contrário, suas avaliações de desempenho eram consistentemente excelentes, com comentários dos supervisores sobre sua atitude positiva e impacto no moral da equipe. Osvaldo fechou o computador e ficou em silêncio por vários minutos. Ali estava uma mulher que trabalhava praticamente 7 dias por semana. Enfrentava dificuldades financeiras constantes. Criava 2 filhos sozinha. E mesmo assim, encontrava energia emocional para oferecer gentileza e cuidado para estranhos todos os dias. A informação que mais o impactou estava no final do relatório. Adriana havia solicitado um empréstimo da empresa 2 vezes no último ano. Ambas as vezes para emergências médicas, uma cirurgia do apêndice para o filho mais velho e tratamento dentário para a filha. Os valores eram pequenos para os padrões da empresa, mas representavam meses de economia para alguém na situação dela. Osvaldo se levantou da cadeira e caminhou até a janela do escritório, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Quantas Adrianas existiam lá fora? Quantas pessoas lutando heroicamente contra circunstâncias difíceis, mantendo dignidade e bondade mesmo quando a vida parecia conspirar contra elas. Ele pensou nos próprios problemas que o consumiam diariamente. Reuniões difíceis, decisões estratégicas, pressões do mercado. Tudo isso parecia trivial comparado ao que Adriana enfrentava todos os dias. Ela tinha problemas reais, urgentes, que afetavam diretamente a sobrevivência e o bem-estar da família. E mesmo assim, encontrava força para se preocupar com um estranho que parecia triste. Osvaldo passou a noite toda acordado, repensando não apenas sua perspectiva sobre Adriana, mas sobre todo o sistema que havia criado na empresa. Ele pagava salários que considerava justos dentro dos padrões de mercado, oferecia benefícios básicos, cumpria todas as obrigações legais. Mas havia algo fundamentalmente errado quando uma funcionária exemplar precisava trabalhar 3 empregos para sustentar a família. Na manhã seguinte, Osvaldo chegou ao café com um peso diferente no peito. Quando viu Adriana preparando sua estação de trabalho, arrumando tudo com o mesmo cuidado meticuloso de sempre, sentiu uma mistura de admiração e culpa que o deixou sem palavras. "Bom dia!" Adriana cumprimentou com o sorriso radiante de sempre. "Como está hoje?" "Bem", Osvaldo respondeu, mas a palavra saiu carregada de uma emoção que ele não conseguia esconder. "E você? Como estão as coisas?" A pergunta pareceu surpreender Adriana. Geralmente eram conversas mais superficiais, focadas no café e no clima. "Estão bem, obrigada por perguntar." Enquanto ela preparava o café, Osvaldo observou cada movimento com uma atenção diferente. Agora sabia que aquelas mãos que preparavam sua bebida com tanto cuidado haviam trabalhado até tarde na noite anterior no hospital. Sabia que aquele sorriso era mantido apesar de preocupações financeiras constantes. "Adriana", ele disse impulsivamente, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela o olhou com curiosidade genuína. "Claro. O que te motiva? O que faz você acordar todo dia e manter essa energia positiva?" A pergunta claramente a pegou de surpresa.
Adriana pausou no meio do preparo do café e olhou para ele com uma intensidade que fez Osvaldo se sentir exposto. Que pergunta interessante. Ela disse lentamente. Acho que são meus filhos. Tudo o que faço é por eles, para eles. Quero que cresçam sabendo que mesmo quando a vida é difícil, a gente pode escolher como reagir. Deve ser desafiador, Osvaldo disse gentilmente. Criar filhos sozinha. Adriana assentiu. E pela primeira vez desde que a conhecia, ele viu uma sombra de vulnerabilidade nos olhos dela. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo tudo certo, se estou dando o suficiente para eles. Trabalho muito, fico pouco tempo em casa. Tenho certeza de que você está fazendo um trabalho incrível, Osvaldo disse com sinceridade. Seus filhos são sortudos por ter uma mãe como você. Adriana sorriu, mas foi um sorriso mais suave, mais íntimo. Obrigada. Isso significa muito. Quando Osvaldo saiu da empresa naquele dia, sabia que não podia mais continuar apenas observando. A descoberta sobre a vida de Adriana havia criado nele uma urgência que não conseguia ignorar. Ela merecia mais. Merecia reconhecimento, merecia oportunidades, merecia uma vida onde não precisasse trabalhar 3 empregos para dar dignidade aos filhos. Mas Osvaldo também sabia que precisava ser cuidadoso. Adriana tinha orgulho, dignidade. Qualquer tentativa de ajuda precisaria ser feita de forma respeitosa, sem parecer caridade ou condescendência. Durante o resto da semana, Osvaldo continuou suas visitas matinais ao café, mas agora cada conversa com Adriana ganhava camadas adicionais de significado. Ele via não apenas a gentileza dela, mas a força extraordinária que ela demonstrava todos os dias. Via não apenas bondade, mas coragem. Na sexta-feira, algo aconteceu que mudou tudo. Osvaldo estava no café, no seu canto habitual, quando viu Adriana receber uma ligação no celular. Pela expressão que se formou no rosto dela, claramente era algo sério. Ela pediu licença para a colega e atendeu a chamada se afastando um pouco. Osvaldo não conseguia ouvir a conversa, mas podia ver a linguagem corporal de Adriana mudando dramaticamente. Os ombros se curvaram, a mão livre foi ao peito, e quando ela terminou a ligação, havia lágrimas nos olhos. Ela voltou ao balcão tentando recompor a postura profissional, mas era óbvio que algo grave havia acontecido. Mesmo assim, continuou atendendo os clientes com a gentileza de sempre, embora Osvaldo pudesse ver o esforço que isso exigia. Quando chegou a vez dele pedir o café, Osvaldo notou que as mãos de Adriana tremiam ligeiramente. "Está tudo bem?" ele perguntou com genuína preocupação. Adriana hesitou por um momento e Osvaldo viu uma luta interna acontecendo nos olhos dela. Finalmente, ela suspirou. "Minha filha está no hospital. Nada grave, mas preciso buscar ela na escola e levar para o pronto-socorro." "Vá", Osvaldo disse imediatamente. "Sua filha é mais importante que qualquer coisa aqui." "Não posso. Ainda faltam 2 horas para meu turno acabar. E hoje é dia de pagamento. Se eu sair mais cedo, vão descontar do meu salário." A frase atingiu Osvaldo como um raio. Ali estava uma mãe preocupada com a filha, mas presa em um sistema onde perder algumas horas de salário podia significar não conseguir pagar as contas do mês. "Quanto você ganha por essas 2 horas?" Osvaldo perguntou sem pensar. Adriana o olhou surpresa. "Por quê?" "Porque vou pagar para você ir cuidar da sua filha agora." "Não." Adriana disse imediatamente. "Não posso aceitar isso. Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente para saber que você é uma pessoa boa, que merece ter alguém se preocupando com você também." Por um momento, eles ficaram se olhando em silêncio. Adriana estava claramente lutando entre a necessidade urgente de ir para a filha e o orgulho de não aceitar a ajuda de um estranho. "Por favor," Osvaldo disse gentilmente. "Deixe alguém cuidar de você da mesma forma que você cuida de todo mundo." Adriana fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, havia gratidão e lágrimas. "Obrigada," ela sussurrou. "Vou devolver o dinheiro na segunda-feira." "Não precisa devolver nada. Só cuide da sua filha." Osvaldo viu Adriana pegar a bolsa e se despedir rapidamente da colega. Antes de sair, ela se aproximou dele mais uma vez. "Você não sabe o que isso significa para mim." "Sei sim," Osvaldo respondeu. "Significa que você pode ser mãe sem se preocupar com mais nada hoje." Depois que Adriana saiu, Osvaldo ficou ali sentado por mais de 1 hora,
processando o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez desde que começara aquele disfarce, ele havia agido como Osvaldo Silva, o homem, não como o CEO em investigação. E havia gostado dessa versão de si mesmo muito mais do que esperava. Naquela noite, Osvaldo tomou uma decisão que sabia que mudaria tudo. Era hora de parar de apenas observar e começar a agir. Adriana havia mostrado a ele um tipo de liderança que não se aprendia em escolas de negócios. Liderança através do exemplo, através da bondade, através do cuidado genuíno com outros seres humanos. Estava na hora de aprender com ela e transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de todos na empresa que havia construído. Era hora de parar de ser apenas um CEO e começar a ser um líder de verdade. Na segunda-feira seguinte, Osvaldo chegou à empresa 2 horas mais cedo que o horário normal. Não como o cliente disfarçado, mas como o CEO. Vestiu seu melhor terno, ajeitou a gravata e caminhou pelos corredores da Silva Tecnologia com um propósito que não sentia há anos. Ele havia passado o fim de semana inteiro planejando como fazer aquilo da forma certa. Não podia simplesmente aparecer no café e revelar sua identidade para Adriana. Seria chocante demais, constrangedor e poderia destruir a confiança genuína que havia se formado entre eles. Osvaldo convocou uma reunião extraordinária com todos os funcionários para as 10 da manhã. Disse apenas que tinha algo importante para comunicar. Algo que afetaria positivamente toda a empresa. Helena, sua assistente, ficou intrigada, mas não questionou. Em 15 anos trabalhando com ele, havia aprendido a reconhecer quando Osvaldo havia tomado uma decisão irrevogável. Às 9h30, Osvaldo desceu até o café. O movimento matinal estava no auge, e ele pôde observar de longe Adriana trabalhando com a mesma dedicação de sempre. Ela cumprimentava cada pessoa pelo nome, lembrava das preferências de café, oferecia palavras de encorajamento para quem parecia estar tendo um dia difícil. Osvaldo se aproximou do balcão, e quando Adriana o viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que havia se tornado tão precioso para ele. "Oi, como está a sua filha?" Osvaldo perguntou imediatamente. "Muito melhor, obrigada. Foi só uma crise de alergia, nada grave. E muito obrigada novamente pelo que você fez na sexta-feira. Trouxe o dinheiro para devolver. Não quero o dinheiro de volta, já disse. Fico feliz que ela esteja bem." Adriana o olhou com aquela intensidade carinhosa que sempre o desarmava. "Você é uma pessoa muito especial. Não sei nem como te agradecer." "Na verdade," Osvaldo disse respirando fundo, "é eu quem deveria te agradecer. Por tudo que você me ensinou essas últimas semanas." "Te ensinou? Como assim?" Antes que Osvaldo pudesse responder, Helena apareceu ao lado dele. "Senhor Silva, todos estão reunidos no auditório principal aguardando." O impacto da frase foi imediato. Adriana olhou de Helena para Osvaldo, depois de volta para Helena, tentando processar o que havia acabado de ouvir. A confusão no rosto dela foi dando lugar a uma compreensão lenta e chocante. "Senhor Silva?" ela repetiu, a voz quase inaudível. Osvaldo viu o momento exato em que Adriana conectou os pontos. Os olhos dela se arregalaram, a cor desapareceu do rosto, e ela teve que se apoiar no balcão para não cambalear. Você é o dono da empresa?" "Sim," Osvaldo disse gentilmente. "Sou Osvaldo Silva." Adriana cobriu a boca com as mãos, e Osvaldo podia ver dezenas de emoções passando pelos olhos dela como um filme em alta velocidade. Choque, constrangimento, confusão e algo que parecia medo. Eu não sabia. Meu Deus, eu te tratei como..." Ela gaguejou. "Você me tratou como um ser humano." Osvaldo interrompeu suavemente. "E foi exatamente isso que eu precisava." "Senhor Silva," Helena disse novamente. "A reunião..." "Adriana," Osvaldo disse, ignorando Helena. "Quero que você venha comigo para o auditório. Há algo que preciso dizer para todos, e você faz parte disso. Eu não posso deixar o café. Estou trabalhando. Você pode. Confie em mim." Adriana olhou ao redor, claramente perdida. Sua colega de trabalho estava observando a cena com curiosidade e crescente compreensão de que algo extraordinário estava acontecendo. "Vai," a colega disse. "Eu cuido de tudo aqui." A caminhada até o auditório foi feita em silêncio.
Adriana andava ao lado de Osvaldo como se estivesse em transe, ainda tentando processar a revelação. Osvaldo podia sentir a tensão radiando dela, e seu coração se apertou ao perceber que havia colocado alguém tão especial em uma situação tão desconfortável. O auditório principal da Silva Tecnologia comportava 500 pessoas e estava completamente lotado. Funcionários de todos os departamentos haviam parado suas atividades para atender à convocação inusitada do CEO. O burburinho de conversas cessou quando Osvaldo subiu ao palco, com Adriana ao lado dele. Osvaldo se posicionou no microfone e olhou para a plateia. Eram rostos que ele via frequentemente em reuniões e relatórios, mas muitos eram pessoas que ele não conhecia pessoalmente. Funcionários que trabalhavam há anos na empresa sem nunca ter tido uma conversa real com o patrão. Bom dia a todos, Osvaldo começou, a voz ecoando pelo auditório silencioso. Sei que é incomum convocar uma reunião desse tipo, mas tenho algo importante para compartilhar com vocês. Ele pausou, olhando novamente para a Adriana, que estava claramente desconfortável sob os olhares curiosos de centenas de colegas. Nas últimas 3 semanas, fiz algo que nunca havia feito antes. Me disfarcei como um funcionário comum e circulei pela empresa, observando como realmente funciona o ambiente que criamos aqui. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Osvaldo podia ver expressões de choque, curiosidade e, em alguns rostos, preocupação. Durante essas 3 semanas, descobri coisas sobre nossa empresa que me envergonham profundamente. Descobri que criamos um ambiente onde muitas pessoas se sentem apenas como números, onde a frieza profissional substituiu a humanidade básica. O silêncio no auditório era absoluto agora. Osvaldo continuou. Mas também descobri algo extraordinário. Descobri que no meio de toda essa frieza corporativa, há pessoas que escolhem ser diferentes. Pessoas que tratam colegas com gentileza, que se importam genuinamente umas com as outras, que encontram formas de fazer a diferença mesmo em posições que a sociedade considera simples. Osvaldo se virou para a Adriana, que estava vermelha e visivelmente desejando estar em qualquer lugar menos ali. Adriana Gomes trabalha no Café do Térreo. Durante 3 semanas, ela me atendeu sem saber quem eu era. E nessas 3 semanas, ela me ensinou mais sobre liderança e humanidade do que aprendi em 48 anos construindo esta empresa. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Adriana. Ela balançou a cabeça discretamente, como se pedisse para Osvaldo parar, mas ele continuou. Adriana me tratou com gentileza quando eu parecia apenas um funcionário triste. Ela se importou com meu bem-estar sem esperar nada em troca. Quando percebeu que eu estava passando por dificuldades, ela me escreveu um bilhete que mudou minha vida. Osvaldo tirou o bilhete do bolso. Ele havia o carregado todos os dias desde que o recebeu, e o papel já estava gasto de tanto ser dobrado e desdobrado. Neste bilhete, ela escreveu: "Você tem valor, você importa, e amanhã será um dia melhor." E palavras simples que uma funcionária escreveu para um estranho porque se importava genuinamente com seu sofrimento. O auditório estava em silêncio total, mas Osvaldo podia ver que muitas pessoas estavam emocionadas. Alguns funcionários limpavam lágrimas discretamente. Mas há mais, Osvaldo continuou. Descobri que Adriana trabalha 3 empregos para sustentar 2 filhos sozinha, que nunca faltou um dia sequer ao trabalho em 3 anos, que mesmo enfrentando dificuldades que a maioria de nós nem consegue imaginar, ela encontra energia emocional para cuidar de outras pessoas todos os dias. Adriana estava chorando abertamente agora, mas não eram lágrimas de constrangimento. Eram lágrimas de emoção pura, de ser vista e valorizada de uma forma que nunca havia experimentado. Adriana representa tudo o que está certo nesta empresa, Osvaldo disse, a voz embargada. E hoje quero anunciar algumas mudanças que espero que honrem o exemplo que ela nos dá todos os dias. Osvaldo respirou fundo antes de continuar. Primeiro, estou criando o programa Gentileza Silva, onde funcionários como Adriana serão reconhecidos e recompensados por criar um ambiente mais humano e acolhedor. Aplausos espontâneos começaram a ecoar pelo auditório. Osvaldo levantou a mão para pedir silêncio. Segundo, estou criando um fundo de emergência para funcionários que enfrentam dificuldades pessoais, para que ninguém precise escolher entre cuidar da família e manter o emprego.
Os aplausos ficaram mais intensos. Osvaldo podia ver sorrisos e lágrimas por todo o auditório. E terceiro, ele disse, se virando completamente para a Adriana. Estou oferecendo a você, Adriana Gomes, o cargo de diretora de experiência humana desta empresa. Sua responsabilidade será garantir que tratemos todos os funcionários e clientes com a mesma gentileza e dignidade que você demonstra naturalmente. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, gritaram de alegria, alguns choraram abertamente. Adriana estava em estado de choque, olhando para Osvaldo como se ele tivesse acabado de mudar completamente sua realidade. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou no microfone. Diga sim, Osvaldo respondeu com um sorriso. Diga que vai nos ajudar a construir uma empresa onde todos se sintam valorizados, onde gentileza não seja exceção, mas regra. Adriana olhou para o auditório cheio de colegas aplaudindo, depois de volta para Osvaldo. Sim, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu aceito. O auditório explodiu novamente em aplausos, mas desta vez eram aplausos de celebração, de esperança, de reconhecimento de que algo fundamental havia mudado naquela empresa. Osvaldo se aproximou de Adriana e, pela primeira vez, ofereceu um abraço. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela, por me lembrar de quem eu realmente quero ser. Obrigada, Adriana respondeu, por ver valor em mim quando eu mesma não via. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Mas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de duas pessoas que haviam encontrado uma conexão genuína em um mundo que muitas vezes parecia ter esquecido o valor da bondade humana. O resto da reunião foi dedicado a perguntas e discussões sobre as mudanças que Osvaldo estava implementando. Mas o que mais marcou foi ver como a atmosfera no auditório havia mudado. Pessoas conversavam entre si de forma diferente, sorriram mais, demonstravam interesse genuíno umas pelas outras. O exemplo de Adriana havia sido contagioso, e Osvaldo sabia que aquele era apenas o começo de uma transformação que mudaria não apenas a Silva Tecnologia, mas a vida de todos que trabalhavam ali. Quando a reunião terminou, funcionários se aproximaram de Adriana para cumprimentá-la. Muitos contaram suas próprias histórias de gentileza que ela havia demonstrado ao longo dos anos. Osvaldo observou tudo com uma satisfação profunda, sabendo que havia tomado a decisão mais importante da sua carreira empresarial. Não era apenas sobre reconhecer uma funcionária excepcional, era sobre transformar uma cultura inteira, sobre escolher humanidade em vez de frieza, sobre lembrar que empresas são feitas de pessoas, e pessoas precisam ser tratadas com dignidade e cuidado. Adriana havia salvado mais do que um dia difícil de um estranho. Ela havia salvado a alma de uma empresa e despertado a humanidade adormecida de um homem que havia esquecido como se conectar com outros seres humanos. E agora, juntos, eles iam transformar a Silva Tecnologia no tipo de lugar onde todos gostariam de trabalhar, onde gentileza era valorizada tanto quanto competência, onde cada pessoa sabia que tinha valor e importava. A revolução da bondade havia começado, e tudo por causa de um bilhete escrito com carinho por uma mulher que escolheu ser gentil quando ninguém estava observando. 6 meses depois da reunião que mudou tudo, Osvaldo caminhava pelos corredores da Silva Tecnologia com uma sensação que não experimentava há décadas. Orgulho genuíno. Não o orgulho pelos números de vendas ou pelos prêmios empresariais que decoravam seu escritório, mas orgulho pelo ambiente que haviam criado juntos. O primeiro sinal da transformação estava na entrada do prédio. Onde antes funcionários passavam apressados, cumprimentando-se apenas quando necessário, agora havia conversas genuínas, sorrisos espontâneos, pessoas que realmente pareciam felizes de estar ali. O próprio porteiro, seu Joaquim, havia comentado na semana anterior que nunca havia visto os funcionários tão animados. Adriana havia assumido seu novo cargo com uma dedicação que impressionava até mesmo Osvaldo. Como diretora de experiência humana, ela havia implementado mudanças que pareciam simples na superfície, mas que criaram um impacto profundo na cultura da empresa. A primeira iniciativa havia sido o Café com Propósito. Uma vez por semana, funcionários de departamentos diferentes se reuniam para tomar café e conversar sobre algo além do trabalho. Não havia agenda obrigatória, não havia metas a cumprir. Era apenas espaço para conexão humana genuína. Osvaldo havia participado de várias dessas sessões
e ficado impressionado com o que descobria sobre as pessoas que trabalhavam para ele há anos. Tinha uma analista de sistemas que escrevia poesia nas horas vagas. Um contador que havia perdido a esposa recentemente e estava criando 2 filhos sozinho. Uma gerente de vendas que cuidava da mãe com Alzheimer e precisava de horários flexíveis. Essas eram pessoas que ele havia visto apenas como nomes em relatórios de desempenho. Agora conhecia suas histórias, seus desafios, seus sonhos. E essa conexão havia transformado completamente sua perspectiva sobre liderança. A segunda grande mudança havia sido a criação dos embaixadores da gentileza. Funcionários que, como Adriana, demonstravam cuidado genuíno com os colegas, eram reconhecidos e se tornavam mentores para outros. Não havia bônus financeiro envolvido, apenas reconhecimento público e a responsabilidade de espalhar bondade pela empresa. O programa havia identificado pessoas extraordinárias em todos os departamentos. Carla, da limpeza, que sempre perguntava sobre a família dos colegas e lembrava de aniversários. Fernando, do TI, que ficava após o horário para ajudar colegas com dificuldades tecnológicas sem pedir nada em troca. Marina, do RH, que havia criado um grupo de apoio informal para funcionários passando por divórcios ou lutos. Osvaldo descobriu que a empresa estava cheia de Adrianas. Pessoas que escolhiam bondade todos os dias, mesmo quando ninguém estava observando. Ele apenas nunca havia prestado atenção suficiente para vê-las. O terceiro pilar da transformação havia sido o mais controverso inicialmente: o Fundo de Emergência para Funcionários. Muitos no conselho administrativo questionaram a viabilidade financeira da iniciativa. Osvaldo havia insistido, e os resultados falavam por si mesmos. Nos 6 meses desde a implementação, 17 funcionários haviam utilizado o fundo para emergências médicas, reparos domiciliares urgentes ou outras crises familiares. O resultado havia sido uma redução drástica no absenteísmo, um aumento na lealdade dos funcionários e, surpreendentemente, um aumento na produtividade geral. Quando as pessoas sabem que são valorizadas como seres humanos, não apenas como recursos produtivos, elas naturalmente dão o melhor de si. Osvaldo parou em frente ao escritório de Adriana, que havia sido decorado de forma simples, mas acolhedora. Havia plantas nas janelas, fotos de seus filhos na mesa e uma parede coberta de bilhetes de agradecimento de funcionários que haviam sido impactados pelos programas que ela criara. "Bom dia", ele disse, batendo na porta aberta. Adriana levantou os olhos do computador e sorriu. Era o mesmo sorriso caloroso que havia conquistado Osvaldo no café. Mas agora havia algo adicional: confiança. Ela havia florescido no novo papel de uma forma que superou todas as expectativas. "Bom dia! Como está?" "Muito bem. Vim ver como estão os preparativos para o encontro de hoje." Adriana havia organizado algo que chamou de História de Impacto. Uma vez por mês, a empresa toda se reunia para ouvir histórias de funcionários sobre como pequenos gestos de bondade haviam feito diferença em suas vidas. Era sempre emocionante, sempre inspirador, e sempre lembrava a todos porque o trabalho que faziam juntos era importante. "Tudo pronto", Adriana disse, levantando-se da cadeira. "Hoje vamos ouvir 3 histórias. A primeira é do Miguel, da manutenção, sobre como o programa de mentoria o ajudou a voltar a estudar. A segunda é da Patrícia, do financeiro, sobre como o fundo de emergência salvou o pequeno negócio da família dela. E a terceira..." Adriana pausou, sorrindo misteriosamente. "A terceira é sobre um bilhete que mudou 2 vidas." Osvaldo sorriu de volta. "Vai contar nossa história?" "Nossa história." Como um bilhete de uma funcionária do café para um estranho triste, transformou uma empresa inteira. Eles caminharam juntos em direção ao auditório, e Osvaldo refletiu sobre tudo o que havia mudado. Não apenas na empresa, mas nele mesmo. Adriana havia despertado uma versão dele que estava adormecida há décadas. Uma versão que se importava genuinamente com o bem-estar das pessoas, que encontrava propósito em criar ambientes onde outros pudessem florescer. O auditório estava lotado novamente, mas a atmosfera era completamente diferente da reunião 6 meses atrás. Havia uma energia positiva palpável, conversas animadas, risadas genuínas. Era o som de uma comunidade saudável, não apenas de um local de trabalho.
Quando Adriana subiu ao palco para dar início ao encontro, o auditório ficou em silêncio respeitoso. Ela havia se tornado uma líder natural, alguém que as pessoas respeitavam não por autoridade hierárquica, mas por exemplo genuíno. Bom dia, pessoal. Ela começou, a voz clara e confiante. Hoje vamos ouvir histórias sobre como pequenos gestos podem criar grandes transformações. Mas antes de começarmos, quero dizer algo que acredito que todos precisam ouvir. Adriana pausou, olhando para as centenas de rostos atentos. Cada um de vocês tem o poder de mudar a vida de alguém hoje. Não através de grandes gestos ou atitudes heróicas, mas através da bondade simples e genuína. Um sorriso sincero. Uma pergunta sobre como alguém está se sentindo. Uma palavra de encorajamento em um dia difícil. Ela olhou diretamente para Osvaldo, que estava sentado na primeira fileira. Há 6 meses escrevi um bilhete para um estranho que parecia triste. Não sabia quem ele era. Não esperava nada em troca. Só queria que ele soubesse que não estava sozinho. Aquele bilhete mudou não apenas a vida dele, mas a minha vida. E a vida de todos vocês. Um murmúrio de aprovação percorreu o auditório. A história já era conhecida por todos, mas nunca perdia o impacto emocional. Hoje, nossa empresa é reconhecida não apenas pelos resultados financeiros, mas por ser um lugar onde as pessoas querem trabalhar. Não porque os salários são os mais altos do mercado, mas porque aqui todos sabem que são valorizados como seres humanos. Osvaldo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nos últimos 6 meses, havia recebido dezenas de ligações de outros CEOs querendo entender como haviam conseguido transformar o ambiente corporativo tão drasticamente. Outros empresários visitavam a Silva Tecnologia para observar o modelo de gestão humanizada que estava sendo implementado. Mas, para Osvaldo, não se tratava de modelo ou estratégia. Tratava-se de algo muito mais simples e muito mais profundo. Lembrança de que empresas são feitas de pessoas e pessoas florescem quando são tratadas com dignidade, respeito e cuidado genuíno. As 3 histórias apresentadas naquele dia tocaram profundamente todos os presentes. Miguel, um homem de 50 anos que trabalhava na manutenção há 15 anos, contou como o programa de mentoria o havia encorajado a voltar a estudar. Ele estava terminando o ensino médio e planejava fazer um curso técnico em eletrônica. Sempre achei que era tarde demais para mim, Miguel disse, a voz embargada. Mas minha mentora, a Carla do financeiro, me mostrou que nunca é tarde para crescer. Ela me ajudou com as matérias que eu tinha dificuldade e me lembrava todos os dias que eu era capaz. Patrícia, do departamento financeiro, compartilhou como o fundo de emergência havia salvado a padaria da família quando o forno principal quebrou. Sem aquele dinheiro, teríamos perdido tudo. Mas mais importante que o dinheiro foi saber que a empresa se importava com minha vida fora daqui, que eu não era apenas um número. E então chegou a vez de Adriana contar a história que havia começado tudo. 6 meses atrás, eu era apenas uma funcionária do café que trabalhava 3 empregos para sustentar meus filhos. Não me sentia especial. Não achava que tinha algo importante para contribuir, além de preparar um bom café. Ela pausou, olhando para Osvaldo. Então apareceu um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele sempre dizia obrigado com sinceridade. Sempre tratava todo mundo com respeito. Mas havia uma tristeza nos olhos dele que me tocou. O auditório estava em silêncio absoluto. Escrevi um bilhete para ele. Palavras simples sobre valor, sobre importância, sobre esperança. Não sabia que estava escrevendo para o dono da empresa. Não sabia que aquelas palavras iam mudar minha vida. Só sabia que alguém precisava ouvir que não estava sozinho. Adriana sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Aquele homem era o senhor Osvaldo Silva. E aquele bilhete não apenas mudou a vida dele, mudou a vida de todos nós. Porque ele entendeu algo que todos os líderes deveriam entender. Que bondade não é fraqueza, que cuidado não é ineficiência, que tratar pessoas como seres humanos não diminui resultados, multiplica-os. A ovação que se seguiu foi espontânea e prolongada. Pessoas se levantaram, aplaudiram, choraram. Mas mais importante, olharam umas para as outras com uma conexão e gratidão que transcendiam hierarquias corporativas. Osvaldo subiu ao palco quando os aplausos diminuíram.
Ele havia planejado falar sobre os números impressionantes que a empresa havia alcançado desde as mudanças. Aumento de 40% na satisfação dos funcionários, redução de 60% na rotatividade, crescimento de 25% na produtividade. Mas quando olhou para aquelas pessoas, para aqueles rostos que conhecia agora individualmente, decidiu falar sobre algo mais importante. Há 6 meses, eu era um CEO que havia esquecido como ser humano. Estava tão focado em números que havia perdido de vista que cada número representava uma pessoa com sonhos, medos, esperanças e desafios. Ele olhou diretamente para a Adriana. Adriana me ensinou que liderança não é sobre autoridade, é sobre serviço. Não é sobre ser o mais importante na sala, é sobre fazer todos na sala se sentirem importantes. Osvaldo respirou fundo antes de continuar. Hoje nossa empresa não é apenas mais lucrativa, é mais humana. Não apenas funcionamos melhor como organização, funcionamos melhor como comunidade. Isso se deve a uma mulher que escolheu bondade quando ninguém estava observando, que ofereceu esperança para um estranho, que me lembrou de quem eu realmente queria ser. Ele pausou, emocionado. Mas a verdade é que todos vocês são capazes do que Adriana fez. Todos vocês têm o poder de transformar vidas através de pequenos gestos de bondade. A pergunta não é se vocês podem fazer a diferença. A pergunta é, vão escolher fazer? Quando Osvaldo terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. Espontaneamente, funcionários começaram a se levantar e compartilhar histórias próprias. Pequenos gestos de bondade que haviam testemunhado ou praticado. Momentos de conexão humana que haviam feito diferença em suas vidas. O encontro, que estava programado para durar 1 hora, se estendeu por quase 3 horas. Ninguém queria ir embora. Todos queriam compartilhar, ouvir, conectar-se. Quando finalmente terminaram, Osvaldo e Adriana caminharam juntos de volta aos escritórios. O prédio estava mais silencioso agora, mas havia uma energia diferente no ar. Uma sensação de comunidade, de propósito compartilhado, de pessoas que sabiam que faziam parte de algo maior que si mesmas. Adriana, Osvaldo disse quando chegaram ao escritório dela. Preciso te agradecer novamente. Pelo que desta vez? Por me ensinar que sucesso não se mede apenas em lucros. Se mede na quantidade de vidas que tocamos positivamente, na diferença que fazemos no mundo, na alegria que criamos para as pessoas ao nosso redor. Adriana sorriu. Você já sabia disso. Só havia esquecido temporariamente. Talvez, mas você me lembrou. E agora quero ter certeza de que nunca mais vou esquecer. Osvaldo olhou ao redor do escritório de Adriana, vendo todos os bilhetes de agradecimento na parede, as fotos dos filhos dela, as plantas que ela cuidava com carinho. Seus filhos devem estar muito orgulhosos de você, ele disse. Eles estão. Miguel já disse que quer trabalhar aqui quando crescer porque a empresa da mamãe é onde as pessoas são felizes. E Sofia escreveu uma redação na escola sobre como gentileza pode mudar o mundo. Osvaldo sorriu. Crianças sábias. Aprendi com eles também. Crianças sabem instintivamente que bondade é importante. Nós, adultos, que complicamos as coisas. Naquela noite, Osvaldo saiu da empresa mais tarde que o normal, mas não porque estava sobrecarregado de trabalho. Estava na varanda do seu escritório, olhando para a cidade e refletindo sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Adriana. Obrigada por hoje, e obrigada por me ensinar que todos merecemos segundas chances para nos tornarmos quem realmente somos. Osvaldo sorriu e digitou de volta. Obrigado por me ensinar que a melhor versão de nós mesmos sempre esteve lá, esperando para ser despertada pela bondade de alguém. 6 meses depois de um bilhete escrito no café da empresa, a Silva Tecnologia havia se tornado mais que um local de trabalho. Havia se tornado uma família, uma comunidade, um exemplo de que é possível ter sucesso empresarial sem sacrificar a humanidade. E tudo havia começado com uma funcionária do café que escolheu escrever palavras de esperança para um estranho triste, sem saber que estava plantando sementes de uma revolução de bondade que transformaria centenas de vidas. Adriana Gomes havia provado que não importa qual seja a sua posição na vida, você sempre tem o poder de fazer a diferença. Que gentileza não custa nada, mas vale tudo. Que pequenos gestos podem criar grandes transformações. E Osvaldo Silva
Havia aprendido que verdadeira liderança não vem de autoridade ou poder, mas da capacidade de ver o melhor nas pessoas e criar ambientes onde esse melhor possa florescer. Juntos, eles haviam transformado não apenas uma empresa, mas provado que bondade, compaixão e cuidado genuíno não são apenas valores bonitos de se falar. São forças poderosas capazes de mudar organizações, comunidades e o mundo. A história de um bilhete havia se tornado a história de uma transformação. E essa transformação continuaria se espalhando. Uma pessoa de cada vez, um gesto de bondade de cada vez. Lembrando a todos que encontramos pelo caminho que temos valor, que importamos, e que amanhã sempre pode ser um dia melhor. No tengo carbón. ¿Por qué tendría carbón si no he picado una polla? Fósiles. Tan, tan, tan. Fósiles. La jefa debería darnos libre por hoy. Hoy, en el día más importante. Pucha, ya tengo llenísimo aquí de tontera. Pucha, y si hago una cafetería, tengo que ofrecer algo. ¿Qué quería, qué quería hacer ella? Ay, no tiene las luces dinámicas. Voy a preguntar si lo puedo instalar. ¿Por qué ellos tienen tantos logros? Me da como FOMO. Obvio. Vámonos a paro, ¿cómo son? Yo creo que la Martu debería venirse para acá. Aquí es más bonito. Allá está, hay mucha gente. Que ustedes se hacen hacer el pico de hierro. Chica, no sé, a mí qué me cuentas. Se hacen el espejo. Entonces tal vez no me voy a quedar acá si tengo que hacer todo cerca del spawn. Viene alguien. Viene alguien, chiquillo, tengo mucho miedo de ver a alguien. Viene alguien. ¿Por qué se están matando? Me falta uno de hierro para... Empezó la guerra civil, pero no pasó ni un día, po. ¿Qué es esto? Ah. Mira, me avisa cuando se me va a acabar el pico. Hola, buenas tardes, Samuel, ¿cómo está? What? Chica, pero si es... Yo vengo aquí con un pico de piedra y un sueño. A ver. Bueno, venimos de un modpack de terror, así que esto no debería ser nada. ¿Qué es esto? Un fósil. God damn. Pero yo quiero un hierro, solo un hierro para devolverme... Para devolverme al fucking... Aquí, chica. De esto estoy hablando. No me digas que se me va a acabar pronto porque necesito sacar todo este hierro, por favor. Tengo que hacer otra mesa. O sea que tengo que ir al spawn a sacar el hierro. Voy a... ¿Por qué estoy viendo un creeper? ¿Realmente hay un creeper? ¿Realmente hay un creeper? ¡Creeper! Mira. This faggot. Oh.
el modpack de terror viene, pero esto es una situación especial porque es un servidor de Minecraft en el que estamos invitados. Entonces, como estamos invitados, es un servidor con otros streamers. Así que esto es aparte del modpack de terror. Que igualmente vamos a... ¿Cómo que asesino? Que mataron. Muchas gracias. De verdad no hay nada acá. De verdad me van a trolear así. Bueno. A ver. Nah. Aquí vamos a volver definitivamente. Pero primero necesito poder hacer mis cosas de hierro. A mí el de la Martu me sale con título. ¿Qué cosa? ¿Cómo crafteo una pala de hierro? Ayuda, ¿no? Necesito el hierro suficiente para... en el spawn. Tengo que ir a Colchane. Ay, pero mira, ¿por qué ahora estoy encontrando todo? Ya. ¿De qué están hablando? ¿Cómo que tu cuerpo? Ay, yo caí. A ver. Le pondría música, pero la verdad me da miedo que poner música implique en que se me crashee todo, ¿ok? Así que van a tener que aguantarse. Yo soy la música. Tenemos que irnos a... Canta mientras picas, karaoke. Ya, pero... ¿Pero qué canto? Calmación. ¿Dónde estaba el spawn? Allá. ¿Qué te canto? ¿Qué te canto? Yo te voy a cantar... una canción de Miranda, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar cuando a lo lejos oigo un boom. Yo sé que estás ahí. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías el camino de mí. No sé qué. ¿Cómo? No, a ver, una que me sepa mejor. Yo me sé... manos en el aire, todo el mundo. Esto es Creeper, ¿no? ¿Qué? Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Desde la distancia me estoy acercando. Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Llegó la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero dejar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja. Se han acabado las quejas. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramó. Mírame de frente, no me escondo, te para la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramó. Mírame de frente, no me escondo, te para la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí... Mi parte. Si te enfrentas al zombie, es que estás loco, quieres matarme, golpearme en el coco. Nunca voy solo, siempre acompañado. Los rayos del sol nunca me han gustado. Ser mejor creeper que te quites del camino. O ten como el intestino. Tu cara es el chiste, no repliques, he vencido. A la verdad del rocío, me ven aparecer y del camino te quitan, gritan cuando explotan como palomitas. Cita, te ven, que coma tus tripas, chica, vente, serás mi comida. No te metas si estás en la cueva, no tienes salida. Estoy en cada esquina. Entonces cada esquina, si la noche vecina no necesito cocina para cocinar, tu carne viva. La batalla ya ha empezado. Si yo me la sé completa, chiquillo. Esta es mi canción, yo la creé de hecho. ¿Qué dice? Biblioteca. Encontrar que pueden serte útiles no me sirve. No me está siendo útil. Si yo me la sé toda, chiquillo, ¿ustedes creen? Y no, y también... Él es muy travieso. Esta de...